Pais, filhos, como estão? Espero que estejam todos bem para a glória de Deus. Dando continuidade à temática Páscoa e Semana Santa, vamos ver onde iniciou a Páscoa que a gente celebra hoje. Vamos ler Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês passa a ser o mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano no calendário dos hebreus. Reúna toda a comunidade de Israel e diga: No 10º dia deste mês, cada um vai pegar um cordeiro. Dentro dos grupos de famílias, terá de ser um cordeiro para cada família. Se uma família for pequena demais para um cordeiro, ela convidará o seu vizinho mais próximo. É só calcular quantas pessoas bastam para comer um cordeiro. O cordeiro deverá ser sem defeito, macho de 1 ano. Em vez de um cordeiro, pode ser um cabrito. Guardem o animal até o 14º dia do mês. Neste dia, no fim da tarde, toda a comunidade de Israel matará o seu cordeiro ou cabrito. E o sangue será passado no alto e nas laterais das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, terão de comer carne assada no fogo, além dos pães sem fermento e ervas amargas. Comam toda a carne crua, não comam a carne crua, nem cozida em água. Tanto a cabeça como as vísceras e as pernas terão de ser assadas no fogo. Comam tudo o que puderem durante a noite. O que sobrar, na manhã seguinte, precisará ser queimado. Ao comerem, estejam preparados para sair, já vestidos, com sandália nos pés e o cajado na mão. E comam depressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Tem um rodapé na minha Bíblia que eu vou fazer uma questão de ler dessa vez, que quando ele fala assim, esta é a Páscoa do Senhor, o meu rodapé tá anunciando Páscoa, indica que o Senhor passou por alto ou passou por cima das portas marcadas com o sangue do sacrifício. Temos aqui alguns elementos importantes, mas antes da gente falar dos elementos, vamos olhar alguns pontos estratégicos no texto. A gente se depara com ele anunciando que precisa ser sacrificado um cordeiro. Essas são ordens diretas de Deus a Moisés e Arão, que são os líderes do povo, a galera que está de frente ali com essa caravana, né, que vai ser liberta. Isso aqui é quando o Senhor anuncia que ele vai lançar a última praga no Egito. Isso aqui é antes da última praga ser concretizada. É quando o Senhor fala assim: vou lançar a praga mais forte, mais poderosa, mais perigosa no Egito, a morte dos primogênitos. Mas para diferenciar as casas que tem um primogênito que vai ser sepultado das casas que vai ter um primogênito que vai ser salvo, eu preciso que seja sacrificado um cordeiro. Você vai passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Na linguagem antiga vai se falar umbral, mas é no alto e nas laterais das portas. E aí, quando o anjo da morte, ou na minha tradução vai falar que o próprio Espírito do Senhor vai passar, naquela casa que tem um umbral, que tem um umbral marcado pelo sangue do cordeiro, é a casa que o Senhor passa por cima. É por isso que a Páscoa indica que o Senhor passou por cima. E como vai ser o último dia deles no Egito, tem todo um preparo. E esse preparo, o Senhor ele vai fazer ser um memorial, é perpétuo. Tanto que a gente comemora isso de outra forma, e eu já vou explicar essa outra forma. Então, precisava um cordeiro ser sacrificado, não ia haver desperdício, porque eles estavam fazendo um banquete de comemoração. O primeiro é comemoração. Todas as Páscoas seguintes eram um memorial, um lembrete. Eles estavam fazendo esse banquete para comemoração, que seria o último dia de Israel dentro do país, do Egito. E o Senhor ele fala, vão fazer um banquete. O sangue do cordeiro será passado na porta. Vocês comerão a carne do cordeiro assada. Não pode ser cozida nem comida crua, tem que ser assada. E aí ele vem com os pães sem fermento, porque tem que ser algo rápido. E já comam vestidos, porque vocês vão sair depressa.
E ele vai falar sobre as ervas amargas. A gente primeiro... Vamos falar dos elementos. E aí eu vou pincelando um pouquinho em cima. A gente vai ter, no Antigo Testamento... Eu vou falar Antigo e Novo Testamento para vocês entenderem que a Páscoa só mudou os elementos, mas não o sentido deles. Só mudou o papel principal dos elementos, mas os elementos continuam sendo os mesmos. Vai fazer sentido. No Antigo Testamento temos o cordeiro. O cordeiro no Antigo Testamento ele precisa ser um cordeiro perfeito, imolado, sem defeito, não pode estar com a patinha quebrada, não pode estar machucadinho. Ele tem que ser cuidado com todo o amor e carinho do mundo. Rafa, mas por quê? Porque quando forem feitos os memoriais nos anos seguintes, todas as comemorações de Páscoa, os sacerdotes do vale têm função de cuidar do cordeiro, e como é com amor e carinho, é algo que vai custar. Vocês estão entendendo? Tipo assim, é como... Eu tenho uma cachorrinha que parece um cordeirinho, e ela é toda peludinha, branquinha, ela é um pudo. É como se eu tivesse cuidado dela durante um ano. Eu peguei filhotinha, alimentei, dei banhozinho, fiz tudo. E na hora de sacrificar, vai doer dentro do meu coração. É algo que precisa custar, algo que precisa doer. É algo que precisa machucar na hora de entregar. Enfim, no Antigo Testamento é um cordeiro imolado, sem pecado, sem defeitos, sem falhas, sem machucadinhos, macho de um aninho. No Novo Testamento, a gente tipifica o cordeiro como o cordeiro, nosso Cristo, sem mancha, sem pecado. Uma pessoa que andou em perfeição na terra e mostrou que tem como a gente andar em santidade. A gente se depara com o segundo elemento da Páscoa, que é o sangue. Ele é a preservação dos israelitas. Rafa, mas como assim, quando ele é passado nos umbrais das portas, aquela casa é preservada? Então, opa, já tem algo ali acontecendo. A gente é guardado pelo sangue do Cordeiro até hoje. Não sei se vocês já repararam, o Senhor ele guarda o seu deitar e o seu levantar, ele guarda a sua entrada e a sua saída. Vocês não acham que esse é o sangue do Cordeiro? O mundo do jeito que está, você chegando em casa em paz, em segurança, sem ter sido assolado, sem ter sofrido todo tipo de violações possíveis, você tem certeza que isso não é o sangue do Cordeiro sobre a tua vida? Porque eu tenho certeza que isso é o sangue do Cordeiro sobre a minha. E no Novo Testamento, o que é o sangue do Cordeiro? Ele é a garantia de perdão dos nossos pecados. O nosso Cristo foi o Cordeiro que o Senhor enviou para redimir a gente. Os pães asmos. Rafa, o que é um pão asmo? É um pão sem fermento. Vocês já viram Rapidez? Parece um Rapidez. O que significa o pão asmo na saída do povo de Israel do Egito? Significa pressa. Pressa para eles saírem. Se eu falo o quê? Quando vocês forem comer, já comam arrumados, de sandália com cajado na mão, porque vocês vão sair logo. Vai ser algo muito rápido. É algo que a gente nem espera que seja tão rápido, mas quando o Senhor ele entra, tudo acontece como o Senhor quer. E o que ele é no Novo Testamento? Os pães asmos, vocês vão se deparar no livro de Mateus, Jesus falando, cuidado com o fermento dos fariseus. Quer dizer, Jesus ele foi um pão da vida, mas ele foi um pão asmo, um pão que não se contaminou, um pão que manteve a sua santidade e a sua pureza. Jesus ele é perfeito. Ele é o nosso pão asmo. Não é pressa. Não para a gente, no Novo Testamento, na Nova Aliança de Cristo, com toda a humanidade, do Senhor com toda a humanidade, ele significa justamente isso. Santidade e pureza, quer dizer que ele não se corrompeu. E por último, ervas amargas. Rafa, o que são as ervas amargas? Para quando a galera passar a erva no pão, eles precisam comer a erva amarga e eles vão sentir aquele, sabe, aquele amargor, aquele gosto forte, ruim, aquele paladar pesado. Mas por quê? Para eles lembrarem, toda vez que eles comerem, que foi o Senhor que resgatou eles do sofrimento do Egito. O amargor é para eles lembrarem a vida amarga, ruim, péssima que eles tiveram no Egito. Rafa, mas e no Novo Testamento? Significa o sofrimento de Jesus. Todo aquele sofrimento. Rafa, você vai falar do sofrimento? Eu vou, com certeza. Nosso Cordeiro, o plano do Eterno desde o início era esse, o nosso Cordeiro ser sacrificado
Para que a gente fosse redimido, ele se fez maldito. Porque se você ler as palavras de Moisés dentro do Pentateuco, ele vai falar: maldito é o que é pregado no madeiro. Ele se fez maldito por mim e por você. E a Bíblia vai falar muito sobre o sofrimento dele. Ela não vai fazer questão de esconder, ela não vai amenizar, porque ela quer que a gente entenda o que ele passou por amor por mim e por você. A Bíblia é muito clara, ela não fez questão de esconder isso. Ela vai falar pra gente sobre o momento que ele vai orar. Pela última vez no monte, ele se entrega ali, ele vai falar que o Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabe, aquilo ali é uma oração sincera, de uma alma batida que sabe que vai sofrer, que sabe que o que vem pela frente é angustiante. É tão angustiante que se você ler, ele sua sangue. Eu achava que era algum tipo de angústia, alguma ansiedade, mas lendo a Bíblia, a partir do momento que ele fala assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas quando ele fala: todavia seja feita a tua vontade, naquele momento, eu estou me emocionando até, naquele momento, todo o peso de todo o pecado, de toda a humanidade, de todas as eras que você imaginar, caíram sobre ele. O corpo sentiu, o corpo reagiu, ele começa a suar sangue, porque já tem um peso, uma coisa ali, em seguida traído, vendido por 30 moedas. Olha o que o nosso Salvador passou por mim e por ti. Como não se emocionar? Desculpa, gente, mas hoje eu estou sensível a esse texto. Como não se emocionar a isso? Enfim, depois de traído, preferiram um ladrão. Enfim, muitas coisas aconteceram. Deram as chibatadas, as 40 menos uma, que é a última da misericórdia. A pele toda arranhada, toda dilacerada, moída, rasgada. Humilhado, aquela coroa de espinhos, que cada espinha desse tamanho, enfiada no couro cabeludo, enfiada no couro da cabeça. Rafa, para por aí? Claro que não. Somente um teve a coragem, a audácia de ajudar ele a carregar aquela cruz por aquele caminho. E por incrível aquela via dolorosa, por incrível que pareça, quando esse com o coração perfeito, humilde, quebrantado, vendo o sacrifício do nosso Salvador, quando ele carrega essa cruz, a cruz parece que não pesa para ele, mas quando Jesus pega, ele tropeça diversas vezes. Por quê? Porque é todo o peso de todas as cruzes do mundo em uma única. Ele carrega aquilo, ele carrega o próprio caixão nas costas, podemos dizer assim. E quando ele carrega isso até o ponto, ele é pregado na cruz. A gente fala que são nas mãos, mas provavelmente aqui no pulso, né? Segundo médicos, essas coisas. Enfim, não deixa de ser sofrimento. Ele é pregado lá. Ele já fala Eli lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Porque eu digo para você, a única coisa que pode separar você de Deus é o pecado. Ele sentiu todo o pecado de toda a humanidade, de todas as eras. É óbvio que ele não ia sentir a presença de Deus, mas isso nunca quis dizer que o Senhor desamparou ele naquele momento. Pelo contrário, o Senhor foi com ele tudo. O Senhor é lindo, gente. Enfim, no final, ele via a galera zombando, ele via a galera escarnecendo dele, e ainda teve a humildade, a santidade de falar: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deus é lindo, Senhor Jesus é perfeito. E aí sim, ele vai falar a palavra que eu mais amo na minha vida, que é tetelestai, significa está consumado. E ali ele entrega, gente, eu tô muito emocionada. E ali ele entrega o Espírito pro Pai. Naquele momento o véu é rasgado, o fenômeno da natureza que acontece, tudo acontece, a cidade acontece, uma destruição, tudo, porque naquele momento o mundo parou. Naquele momento o mundo chorou. Esse foi o sacrifício. E é claro que com esse sacrifício teve uma separação histórica. A gente separa a Páscoa judaica da Páscoa mundial, da Páscoa cristã, da Páscoa que a gente comemora atualmente. E aí entra a diferença. Na Páscoa judaica era uma coisa entre Deus e o povo de Israel. Para a gente, é entre Deus e toda a humanidade. Na Páscoa judaica, acontece a libertação do povo de Israel do Egito. Para a gente, é a libertação do nosso pecado. Na Páscoa judaica acontece a morte de um cordeiro.
na nossa Páscoa, que a gente comemora, acontece a morte do Cordeiro, acontece o derramamento do sangue inocente. E a Páscoa judaica é um memorial para uma nação. A nossa Páscoa, a Páscoa cristã, ela é um memorial do sacrifício que Jesus fez na cruz por amor a mim e a ti. Claro que essa série vai continuar, mas até lá, um beijo e até a próxima.